Eu comprei essa furadeira de bancada da Torx para testar e apresentar para você que me acompanha aqui no canal uma opção mais viável de furadeira de bancada. No decorrer desse ano, o preço das furadeiras de bancada simples, basiquinhas como essa daqui, mandril de meia polegada, baixa potência, para pequenos serviços para uso hobby, partiu do acessível para o absurdo. Então, furadeiras com mandril de meia, com motor de 1/3 de CV, custando 800, 900, mais de R$ 1.000 em alguns casos. O que eu acho um absurdo, sinceramente, dentro da realidade atual, já que no início do ano essas mesmas máquinas estavam custando 400, 450 ou às vezes menos do que isso conforme promoção. No caso dessa Torx aqui, eu escolhi por dois motivos. A construção dela é muito parecida com a minha Menegote, que aparece no fundo dos vídeos normalmente aqui. Então eu já tenho uma boa noção do que esperar de desempenho dessa ferramenta, já que ela é com um motor de 350 watts, assim como é a Menegote. O resto é tudo muito parecido. Mas o principal aqui é que ela custa em torno dos R$ 600, pelo menos isso na data da gravação desse vídeo. Enquanto as outras é só a furadeira por 800 por 900, essa aqui custa na média de 600 e vem com uma morsa junto. Então, entre aspas, temos aqui um brinde que se você for comprar separado, vai gastar aí pelo menos uns 70, 80 reais. Bom, é uma opção viável e eu espero que seja boa, mas isso eu vou comprovar nos testes a partir de agora. Eu vou desembalar, montar, fazer os testes e, como de costume, no final do vídeo eu volto aqui para a gente conversar um pouco sobre ela, daí eu passo as minhas percepções e a minha opinião sobre a ferramenta. Depois que você assistiu todo o vídeo, se você decidir comprar uma como essa, eu vou deixar links aqui na descrição. E comprando através do meu link, você ajuda bastante a produzir cada vez mais vídeos como esse aqui no canal. Espero que gostem do conteúdo. E agora é hora de botar a bichinha para trabalhar. Eu vou começar desembalando aqui para poder mostrar para você que vai comprar como ela vai chegar na sua casa e também o que você precisa fazer. No caso da próxima etapa, que vai ser a montagem dela. Porque sim, ela vem desmontada. Aqui na parte de cima da embalagem a gente tem o manual, a base, aqui deve ter o mandril, provavelmente, exatamente. Aqui aquele suporte de proteção na frente, a mesinha dela e tirando isso aqui, removendo essa parte de cima, embaixo aqui você vai ter então o motor e a coluna, creio que seja somente isso. Isso aí, ó, o motor e a coluna da furadeira. Dei uma lida rápida no manual, organizei um pouco os itens aqui conforme a ordem que eu vou precisar para a montagem e agora eu vou começar então com a montagem da furadeira. Primeira coisa é pegar a base e prender a coluna na base. Então você vai colocar aqui a coluna e daí vem 3 parafusos e 3 arruelas de pressão para você colocar aqui. Pelo menos deveria vir 3. No meu caso veio faltando uma dessas arruelas, felizmente eu tinha uma sobrando aqui para conseguir fazer a montagem de forma adequada em todos os parafusos. Interessante aqui não exagerar no aperto, porque a rosca é nessa base aqui que é uma chapa não muito espessa, então você pode espanar e impossibilitar a montagem, pelo menos com esses parafusos, sendo necessário um parafuso maior com um porco e arruela na parte de baixo também. Não precisa apertar demais aqui, só dá a firmeza necessária para manter tudo em ordem enquanto utiliza a ferramenta. Próximo passo aqui é a colocação da mesa. Vem aqui, encaixa ela na coluna, pode deixar ela solta no primeiro momento. E depois é a colocação do motor aqui na parte de cima. O único detalhe que você tem que observar nessa etapa aqui é que tem 2 parafusos Allen aqui na lateral, vem uma chavezinha junto para você apertar esses parafusos, é que eles não estejam apertados e transpassando aqui para dentro do orifício onde vai encaixar a coluna, senão você não vai conseguir fazer o encaixe da peça. Agora é só pegar essa parte aqui do motor e encaixar na coluna. Depois de posicionado, você vai apertar esses parafusos na lateral. Agora a gente vai fazer a colocação então aqui dos manípulos para abaixar o curso do mandril. Isso aqui tem uma pontinha de plástico, um acabamento de plástico aqui, que é rosqueado aqui na ponta. Aí normalmente costuma soltar com alguma facilidade, então o que você pode fazer? Já abre isso aqui, larga uma gota de cola instantânea aqui dentro e rosqueia de volta para não ficar saindo essas ponteirinhas aqui.
Agora a gente vai fazer a colocação do mandril. Para isso eu vou subir aqui a mesa de apoio, vou prender ela na coluna, fixar ela na posição aqui. Vou colocar um pedaço de madeira aqui para apoiar o mandril. O mandril tem que ser aberto até as 3 pinças ficarem lá para dentro, recolhidas dessa ponta aqui. Daí você vai colocar o mandril aqui no eixo e daí você vai abaixar a furadeira aqui contra essa madeira para firmar. Esses mandris aqui eles são feitos com um encaixe cônico, então você só precisa fazer um pouco de pressão. Uma alternativa também é dar uma pequena batida com um martelo de borracha aqui na parte de baixo, ou apoiar a madeira e dar uma pequena pancada aqui na parte de baixo também para fazer a fixação dele. Mas o que manda o manual é fazer isso aqui, ó, apoiar aqui e daí forçar um pouquinho para baixo para fazer a fixação do mandril ali na coluna. Um detalhe sobre a montagem é que se você vai querer usar essa proteção aqui em frente ao mandril, você precisa colocar ela antes do mandril, porque ela vai encaixar pelo eixo aqui da furadeira, então precisa ser colocado. Eu não vou instalar para deixar a visualização o mais livre possível, para mostrar os testes da furadeira depois para vocês. Outro detalhe é que sem instalar essa proteção aqui, pelo menos essa parte de cima, você não consegue colocar esse ponteirinho aqui que vai marcar a profundidade de perfuração, onde você inclusive pode limitar o curso da furadeira. No meu caso, na outra furadeira, por exemplo, eu não uso essa proteção, mas para usar esse limitador, eu tirei fora essa parte da frente aqui da proteção, eu deixei só esse anel aqui que encaixa aqui no eixo da furadeira, que daí eu posso usar esse limitador aqui instalado na furadeira aqui na lateral. Então é outra alternativa também. Nesse caso aqui eu optei por não instalar nenhum dos dois para deixar a visualização o mais livre possível. Aqui estão os demais itens então que vieram com a furadeira, o que eu acabei de mostrar ali, que eu não vou fazer a instalação, que é a capa de proteção e o limitador de profundidade, a morsa para prender peças pequenas com 2 parafusos para prender a morsa na mesa ou na base da furadeira, a chave de mandril e uma chave Allen que serve para fazer os ajustes e também abrir a tampa da caixa de correias. Algumas medidas das capacidades dessa furadeira antes da gente começar os testes. A distância da coluna até o centro do mandril é de 10,5 centímetros. A distância da mesa na posição mais abaixada até o mandril é de 18 centímetros e meio. E a distância da base da furadeira até o mandril é de 27 centímetros. A morsa que veio junto com a furadeira tem abertura máxima de 7,5 centímetros e a largura do mordente aqui é de 6,8 centímetros aproximadamente. Antes de ligar a furadeira pela primeira vez, você vai abrir aqui a tampa porque você vai ter que fazer a configuração da velocidade e principalmente verificar o tensionamento da correia. Ela não pode estar assim solta, ó, floxinha. Ela tem que estar devidamente esticada. Para fazer esse ajuste, você faz por esse parafuso aqui na lateral, que tem porca e contraporca. Então, empurrando o motor mais para a parte de trás, você vai esticar a correia. Puxando o motor para a parte da frente, você vai soltar a correia. Então, por exemplo, aqui, se eu solto essa porca, o motor consegue vir mais para frente, logo vai soltar mais a correia. Eu vou fazer isso quando eu quiser fazer a alternância aqui dos vincos da polia para fazer a mudança de velocidade da furadeira. Então, quanto mais eu solto aqui, mais solta vai ficar a correia. Quanto mais eu espicho o motor lá para a parte de trás, mais firme vai ficar a correia. Então, na hora de usar a furadeira, tem que espichar, tem que esticar, tensionar a correia. Na hora de fazer a troca aqui, você tem que soltar aqui para aliviar a tensão e fazer a troca. Para trocar as velocidades aqui, você vai mudar então a posição da correia nessas polias, que tem 5 vincos em cada uma delas, sempre usando o alinhamento. Por exemplo, se você bota na posição número 1 aqui de cima do motor, na posição número 1 de cima na polia aqui do eixo. Então, número 2, número 3, 13 e assim por diante. Tem 5 escalas aqui diferentes de velocidade. Cada alternância dessas muda a velocidade da furadeira, conforme essa tabela mostra aqui dentro. A velocidade mais baixa dela é 620 RPM, depois na posição número 2, de baixo para cima, 1110, depois na 3, 1750, na 4, 2370 e na 5, 3120. Então, sempre que você quiser alterar a velocidade da sua furadeira, você vai ter que posicionar a correia de acordo com essa tabela aqui. E é claro, isso tem que levar em consideração o material que você vai perfurar. Aqui na furadeira, inclusive, tem uma tabela com valores para você usar como base para fazer essa configuração de velocidade. Então, para trocar a correia de lugar aqui, você vai soltar a tensão da correia e daí alternar ela, ou mais para cima ou mais para baixo, conforme a velocidade que você quer. Sempre, por exemplo, se eu quero mudar aqui uma posição para cima, aqui para cima é maior, então eu não vou começar colocando na polia maior aqui, eu vou colocar na menor aqui, porque daí eu alivio a tensão. Então eu coloco aqui a correia, ó, forço ela com o dedo, seguro ela na borda aqui e vou girando até ela mudar de posição.
Lá atrás a mesma coisa, coloco no vinco que eu quero colocar a correia e giro aqui com a mão para ela ir na posição. Depois disso eu empurro o motor lá para trás para tensionar e coloco esse parafuso aqui então na posição adequada e configuro aqui as porcas para segurar o motor na posição com a correia devidamente tensionada. Essa furadeira tem um dispositivo de segurança aqui que não deixa você ligar ela com a tampa aberta. Então vou fechar aqui, nem vou apertar esse parafuso de volta, só o encaixe por pressão aqui é suficiente. E agora a gente está pronto para ligar ela pela primeira vez. A chave liga e desliga da furadeira é aqui na lateral, então é uma eletromagnética com um botão de ligar e desligar, e tem também uma chave de segurança aqui na frente, que você pode bater, por exemplo, para cortar o fornecimento de energia da furadeira em caso de alguma emergência, travou o eixo, alguma coisa que aconteceu aí durante a operação. Daí, para voltar o botão de emergência aqui, você tem que girar ele de novo para desarmar o sistema, vamos chamar assim, para você conseguir ligar ela através do botão aqui na lateral. Então, padrão aqui, botão verde liga, vermelho desliga, e assim você faz a operação. E aqui tem o botão de segurança. Quando bateu aqui, vai desligar. Daí você gira, aciona de novo, arma o dispositivo e agora você pode ligar novamente. Antes de começar os testes práticos, eu vou colocar uma broca aqui para a gente verificar o esquadro da mesa, ver se precisa fazer algum ajuste. Ela veio marcada na posição do 0 grau aqui, é uma marcação bem visível, bem aparente. Vamos ver se realmente está no 0 grau. Eu vou usar um bloco de precisão aqui para fazer essa conferência e não um esquadro comum, para garantir que eu faça uma medição o mais precisa possível. Lateralmente está ok. E agora conferindo a direção frente e trás. Tem uma pequena diferença aqui na parte de frente e trás, na parte de cima aqui. Tem uma folga de mais ou menos uma folha de papel. Até vou usar uma folha do manual aqui para verificar. Nem chega a dar uma folha de papel. Uma folha. Uma folha de papel comum aqui tira completamente a folga que tem aqui, essa diferença na direção frente e trás. Isso aqui possivelmente não vai atrapalhar a precisão da furação, porque há uma pequena deformação dessa mesinha. Quando você faz pressão para baixo, ela tende a se deformar um pouquinho aqui por conta de ser presa só na coluna. E é justamente nessa direção, então essa deformação vai acabar compensando essa pequena diferença e a tendência é que tenhamos uma furação bem precisa. Gostei do que eu vi aqui, tá? Dificilmente você tem uma diferença tão pequena assim de esquadro em uma furadeira de bancada simples como essa. Para fazer a configuração da sua furadeira, você não precisa de um bloco de precisão, muito menos um esquadro extremamente preciso para fazer isso. Tudo que você precisa é um pedaço de arame rígido o suficiente, ou de ferro rígido o suficiente, um pouquinho torcido aqui na ponta para você prender no mandril. Como que você vai fazer? Você coloca esse arame aqui no mandril, aperta ele bem aqui para você ter uma eficiência na sua medição, daí você posiciona ele aqui na frente e ajusta a altura da mesinha aqui, ó, para ele ficar mal e mal encostando na mesinha. Eu gosto de fazer com uma folha de papel, então eu venho aqui, ó, ele está mal e mal agarrando a folha de papel. Eu sinto que ele encosta na folha de papel, mas não chega a prender ela, segurar ela. O que tem que acontecer? Eu fiz essa medição aqui na frente, lá na parte de trás vai ter que ser a mesma coisa. Então eu vou lá, com a folha de papel, eu vejo se ele está agarrando, se ele está pegando da mesma forma que estava aqui na frente. Nesse caso tem aquela pequena diferença que eu mencionei, que dá uma folha de papel exatamente, eu acabei de perceber agora. Lá não pega, mas eu percebo que está próximo do arame, e aqui na frente ele mal e mal encosta a folha de papel no arame. Então a diferença de uma folha de papel aqui no alinhamento frente e trás. Lateralmente você vai fazer a mesma coisa. Coloca aqui na lateral, passa a folha aqui para ver se tem atrito, se garra um pouquinho a folha, daí vem para o outro lado e tem que ser exatamente a mesma coisa. Então você vai ter o alinhamento perfeito lateral e a conferência frente e trás aqui na mesinha para você colocar tudo devidamente no esquadro aqui na sua furadeira. Além dessa furadeira aqui ter vindo bem ajustada de fábrica, tem uma diferença sim de uma folha de papel de frente para trás aqui no esquadro, mas isso não vai afetar a precisão da máquina, creio eu, por conta dessa deformação que acontece naturalmente quando você usa ela. Lateralmente também veio bem ajustada, não precisei mexer aqui no ângulo da mesinha, ela já estava alinhada perfeitamente, mas o que eu mais gostei nela não foi nem isso aí, foi o fato de quando você baixa aqui a coluna completa, ela não ter jogo aqui nessa coluna. A minha da Menegote tem um jogo bastante grande aqui que afeta a precisão da máquina. Nesse caso aqui, essa é uma das poucas que eu já vi até hoje. Eu examino sempre quando eu vou em alguma loja de ferramentas, sempre eu vou uma por uma das furadeiras e examino isso. E todas elas têm uma folga, muitas vezes absurda aqui.
pode ser ajustado, pode ser feito alguns tipos de paliativos para reduzir essa folga aqui, mas essa aqui de fábrica veio firme e rígida, só tem realmente a folga, o jogo para ela descer, para ela fazer o movimento. Ou seja, possivelmente eu vou ter aqui uma furadeira com uma precisão acima da média das outras concorrentes do mercado. Bom, eu já fiz testes práticos com a furadeira e a partir de agora eu vou comentar as minhas percepções, a minha opinião sobre ela. Enquanto isso, eu vou inserindo trechos desses testes práticos para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico e você poder ir vendo os testes que eu fiz e também ouvindo a minha opinião simultaneamente. Mas antes eu quero falar da questão construtiva. Estruturalmente falando, ela tem a construção idêntica à da Menegote, essa azulzinha que aparece no fundo dos vídeos aqui. A coluna tem o mesmo diâmetro, a mesma espessura, a base é igual, a mesinha é igual, aqui essa parte principal é toda igual, muda o formato da tampa aqui, da parte da correia, das polias, muda um pouco o motor, porque ele é um pouco mais comprido, o da Menegote é mais curtinho, mais compacto um pouco, e muda um pouco a parte elétrica. Essa aqui tem o botão de emergência na frente e o liga e desliga na lateral. A da Menegote tem tudo aqui na frente em uma chave eletromagnética com uma tampa como o botão de emergência. Mas fora isso, é a mesma furadeira. Em questão de desempenho, também. Entregou basicamente a mesma coisa que a Menegote entrega. Eu não consigo, assim, fazendo os testes, mesmo que eu faça o teste aqui e repita o teste logo na sequência na outra ali, eu não consigo distinguir se alguma delas tem alguma diferença na performance. As duas são basicamente a mesma potência. É claro que se botar aí num aparelho de medir potência, por exemplo, eu consiga, através de números mais técnicos, identificar alguma pequena diferença. Mas assim, a olho, na execução dos serviços, não há diferença alguma. Motor de 350 watts, motor de 350, performance exatamente a mesma, pelo menos perceptivelmente falando. O único detalhe que eu não gostei na construção dessa da Torx aqui é a forma como é apertada ou soltada a correia ali do lado para fazer a troca de velocidade. Esse parafuso com porca e contra-porca ali que você tem que ficar soltando muitas vezes com chave não é nada prático. Ela tinha um clipe rápido que nem é o da Menegote, uma borboletinha ali que você solta, empurra o pino ou puxa ele para esticar ou soltar a correia. Inclusive no manual consta essa borboletinha desse clipe rápido, só que agora está vindo uma versão diferente, então teve alguma mudança no fornecimento na fábrica, não sei se é permanente, se é um lote, mas não é muito prático como é o caso da outra furadeira e como era o caso das primeiras versões dessa Torx, segundo o que consta aqui no manual. Mas fora isso, a construção é basicamente a mesma e não tenho queixas dessa estrutura. Pelo menos eu uso a minha outra furadeira ali há mais de 2 anos e está tudo intacto e íntegro ainda como era quando nova. Agora, uma coisa que merece destaque é que essa aqui, tirando da caixa, tinha um esquadro, um alinhamento muito superior, não só aquela Menegote ali, como a outras furadeiras de bancada que eu já fui inspecionar pessoalmente em lojas de ferramentas. Então, eu tirei da caixa, estava tudo no esquadro, tudo alinhado bonitinho, o que é raro de acontecer. Mas assim, ó, isso nem é o mais importante, porque se tiver fora do esquadro um pouquinho lateralmente aqui, você ajusta, isso tem ajuste. Mas o esquadro frente e trás aqui não tem como você fazer ajuste. Você depende de ou calçar a mesinha numa posição diferente, ou calçar aqui a coluna, o encaixe dela, numa posição diferente. Isso eu tive que fazer na Menegote. Eu trabalhei meio dia nela para deixar o alinhamento frente e trás aqui no esquadro, porque ela estava muito fora, ela tinha quase 3 milímetros de diferença numa distância de 5 centímetros. Essa aqui não, estava tudo muito bem alinhado, então ponto positivo para a Torx. Outra coisa muito positiva, ainda falando da estrutura, é que quando a gente baixa aqui, não tem folga na coluna. A Menegote tinha, eu tive que trabalhar também para reduzir essa folga para deixar num valor aceitável. Todas as outras que eu examinei em lojas, quando eu fui olhar furadeiras de bancada, todas tinham folgas, muitas absurdas aqui nessa coluna quando você baixa ela. Então isso é um indício de que você vai ter furações não precisas com a máquina. Então fica aí já a dica, vai numa loja olhar, baixa tudo aqui e balança para os lados aqui, para frente e para trás, para você ver quanta folga tem nessa coluna. Se tiver folga, você vai ter problema de precisão na sua furadeira. Aqui, felizmente, não temos essa folga, então a precisão dela é superior. Inclusive, eu fiz testes na furação lateral e frente e trás aqui também para verificar esquadro, e o esquadro bateu certinho. Então eu fiz aquela configuração, aquele alinhamento na mesinha, fiz as furações, conferi com aquele bloco de precisão e o esquadro estava perfeito, tanto lateralmente quanto na direção frente e trás. Uma dica importante que eu quero deixar registrada no vídeo aqui, principalmente para quem está começando a usar furadeira de bancada, é que você vai precisar estudar um pouco, pesquisar um pouco para descobrir a velocidade ideal e adequada para furação.
conforme o tipo de material que você está usando e conforme o diâmetro da broca que você está usando. Então, uma velocidade que você consegue fazer boa furação com uma broca de 10 milímetros, se você prega uma broca de 25, por exemplo, pode não dar um resultado satisfatório. Nesse exemplo que você está vendo aqui, por exemplo, é uma furação com broca Forstner em madeira, broca de 25 milímetros, e a velocidade da furadeira estava no nível 2, que é 1100 RPM. E você pode observar que ao invés de serragem, está saindo fumaça da madeira. Por quê? A velocidade está muito alta para essa operação. Já nesse outro exemplo que você está vendo agora, com a mesma broca, na mesma madeira, eu baixei a velocidade para o 620, que é a velocidade número 1, e você pode ver que agora tudo está funcionando como esperado, está saindo cavaco, serragem da madeira. E olhando lado a lado os dois furos que foram feitos, você pode ver que o primeiro queimou a madeira por dentro, enquanto o segundo tem só a aparência de madeira. Ou seja, a mesma broca, na mesma madeira, mudando apenas a velocidade, eu tive resultados completamente diferentes. Para metal também funciona assim, se você vai furar uma peça metálica com muita velocidade, você vai queimar e destemperar a broca, por exemplo, ou você pode até prender, agarrar a broca na peça de metal e a peça começar a girar junto, você sofreu um acidente. Então a furadeira de bancada demanda um certo nível de experiência para você aprender a usar ela de forma satisfatória. E isso não tem muita regra para seguir, você vai ter que ir descobrindo isso. Tá, sim, tem regras para seguir, tem inclusive uma tabelinha por dentro ali na parte da furadeira, que é muito interessante e já dá um bom norte para começar, mas conforme você for executando trabalhos, você vai percebendo quando você está acima do limite de velocidade ideal e adequada para a tarefa que você está executando. Então demanda um certo tempo de aprendizagem e de se adequar ao uso da ferramenta de forma correta. Agora falando especificamente dos testes que eu fiz, então eu fiz testes com broca de 10 milímetros, de 25 e de 35 milímetros em madeira, as brocas convencionais aí para fazer furações, e 35 milímetros porque é a broca usada para fazer furação para dobradiça caneco, por exemplo. Todas as peças que eu usei aqui foram de madeira maciça. Eu fiz fora das câmeras um teste com MDF, com chapa de compensado naval, e o desempenho foi exatamente o mesmo, então eu achei que não valia a pena colocar no vídeo só a diferença de imagem do material que está sendo furado. Eu fiz também um teste com serra-copo de 54 milímetros, também furou de forma adequada, só que a velocidade de avanço teve que ser um pouco menor. Isso se deve muito ao fato da minha serra-copo não conseguir expulsar de forma satisfatória toda a serragem gerada durante a operação de corte. Mas não espere que você consiga utilizar serra-copo muito maior do que 60 milímetros com essa furadeira. Pelo menos o motor dela não tende a suportar esse tipo de operação e é possível que comece a travar durante a execução. É claro que uma velocidade de avanço mais lenta, se você for cuidando, maneirando a mão, o peso da mão, você talvez consiga fazer um e outro trabalho de forma eventual, mas definitivamente não é a máquina que foi feita para se trabalhar com serra-copo o tempo todo. Como eu não trabalho muito com metal, eu fiz apenas alguns testes rápidos aqui com chapa de 3 milímetros galvanizada, que era o que eu tinha, e também uma outra chapa mais fina segurando com a morsa. Eu usei broca de 9 milímetros para todas essas furações. Quem trabalha com metal sabe também que raramente você vai furar com broca 9, 10 milímetros direto. Geralmente você vai fazer um furo guia anterior com uma broca menor e depois furar com a broca no diâmetro final. Mas de qualquer forma, o desempenho foi satisfatório, desde, claro, que a velocidade esteja configurada adequadamente, senão corre-se o risco de prender a broca, por exemplo, e você sofrer um acidente ou travar o eixo da furadeira. A parte boa do travamento desse tipo de máquina é que a transmissão dela é por correia, então se travar alguma coisa de forma muito forte, muito firme aqui, vai ficar patinando a correia lá em cima, não vai travar e, por exemplo, deformar o eixo ou correr o risco de estragar a sua furadeira, de soltar mandril. Isso pode acontecer, mas geralmente não solta mandril, não estraga a furadeira. Simplesmente fica patinando a correia lá dentro porque o mandril aqui, a parte do eixo, está travada. Então, menos mal que em caso de algum susto, digamos assim, você não corre tanto risco de danificar sua ferramenta. De forma geral, eu gostei da furadeira. É uma furadeira que tem um porte e uma potência ideal e adequados para pequenos trabalhos. Então, para você que é marceneiro de final de semana, tem uma oficina de fundo de quintal ou até uma oficina profissional, mas com baixa demanda de furação, talvez seja uma escolha a se considerar. Agora, definitivamente não é esse tipo de máquina que você vai colocar numa oficina industrial ou profissional de alta demanda e achar que ela vai dar conta do serviço, tanto pelo porte dela quanto pela potência do motor. Daí você tem que procurar opções um pouco mais robustas para esse tipo de uso mais intenso. Mas assim, ó, faz marcenaria de final de semana, compra uma furadeira que nem essa daqui,
Faz uma mesinha que nem eu ensinei a fazer e você vai estar sim muito bem atendido. Todo mundo sabe que nenhum desses fabricantes diz a verdade sobre a potência real dos motores. Ela diz ter 350 watts, assim como a minha Menegote diz. Mas sabemos que ela não entrega os 350 watts. Mas é muito melhor você ter 80%, por exemplo, de 350 do que ter 80% de 250, que são aquelas furadeiras com motor de 1/3 de CV. Então fica aqui a minha dica, vai comprar uma furadeira mesmo que seja para uso mais básico aí na sua oficina de fundo de quintal, não compre uma furadeira com motor de 1/3 de CV porque ela não vai desempenhar metade das tarefas que você acha que ela vai fazer. Vai faltar potência, vai travar o tempo todo, ela não vai dar conta do recado mesmo para trabalho leve. Então compra a furadeira de pelo menos 350 watts. Quer partir daqui para cima? Ok, tudo que vier a mais é lucro, mas o mínimo é 350 watts. Eu acho que é uma escolha a se considerar, principalmente se a realidade de mercado se mantiver no que está agora. Na data da gravação desse vídeo, como já mencionado, ela beira os R$ 600, enquanto as suas concorrentes, a maioria está custando mais do que isso, com características exatamente iguais a essa, e não tem a morsa vindo junto. Então, considere isso também na hora de optar pela compra. Caso você resolva comprar uma como essa da Torx, eu vou deixar links aqui na descrição, e comprando pelo meu link você ajuda muito o canal aqui a trazer cada vez mais conteúdos como esse, para ajudar vocês a decidir de forma correta e adequada as melhores ferramentas e equipamentos para usar na sua oficina de fundo de quintal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que de alguma forma tenha sido útil. Caso tenha ficado com alguma dúvida aí, deixa um comentário e dentro da minha disponibilidade eu venho aqui, respondo, interajo com vocês e vou sanando as dúvidas conforme eu vou conseguindo. No mais, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e eu te vejo numa próxima oportunidade.